Dando sequência, então, nas nossas aulas, agora a gente vai falar sobre a análise de regressão. A análise de regressão é uma ferramenta matemática que permite estabelecer como é o comportamento de um dado em função do outro. A análise de regressão ela só vai ser satisfatória, só deve ser adequadamente usada quando a gente sabe que uma variável varia, sofre variação em função de uma outra variável considerada independente, tá? Então, na análise de regressão, obrigatoriamente, a gente tem que ter pelo menos uma variável explicatória ou uma variável que é a causa de um determinado efeito sobre a variável que eu estou avaliando, que seria a variável resposta, tá? Então, a gente trabalha com uma variável resposta e vai avaliar a influência dela o quanto ela é influenciada por variáveis independentes, que podem ser uma ou mais de uma, tá? Então, vamos supor que ainda não se sabe o comportamento de dois dados. Não se sabe, por exemplo, qual é o valor de ferro encontrado no sangue após a alimentação, a quantidade inserida na dieta de leguminosas. Vamos supor que não se sabe ainda essa variação dos dois dados. Quem é variável dependente nesse caso? O teor de ferro no sangue. Quem é a variável independente? A quantidade de leguminosas ingeridas na dieta, tá? Então, vamos supor que ainda não se sabe, coleta-se o dado, então, vendo qual que é o teor de sangue em cada um dos pacientes e é levantado, então, quanto é consumido na sua dieta em leguminosas. A partir desses dados, é possível, então, estabelecer matematicamente o efeito do ferro no sangue, o efeito do consumo da leguminosa sobre os teores de ferro no sangue, tá? Quando eu estabeleço uma equação matemática para explicar o comportamento de uma variável sobre a outra, eu tenho, então, a realização de uma regressão. Essas regressões, elas vão ser aplicadas em dados que apresentam comportamento normal, tá? Uma média com maior frequência. Os dados obrigatoriamente têm que apresentar confiança, então vai ser avaliada a probabilidade de erro da análise de regressão. Geralmente é adotada uma probabilidade, um erro de 5%, tá? Uma confiança de pelo menos 95%. Um índice para verificar o quanto essa equação está explicando o efeito que é utilizado é o coeficiente de determinação, tá? Na análise de correlação, a gente tinha um coeficiente de correlação, R. Na regressão, a gente vai ter um coeficiente de determinação, R2. Então, neste caso aqui, nessa equação, eu tenho uma variável independente, x, e uma variável resposta dependente, y, tá? Então, apresentou esses valores. A partir desses valores, obteve-se, então, qual é o modelo matemático que explica o efeito de x sobre y. Eu tenho que a equação matemática vai ser 9,2429 multiplicado pelo valor de x, que é a variável dependente, menos 0,6, que é o intercepto. O que é o intercepto? O valor que y apresenta quando eu não tenho nenhum efeito de x, ok? Então, no caso dessa equação aqui, são dados fictícios que eu peguei só para demonstrar para vocês. Essa regressão, ela apresenta um coeficiente de determinação, um poder, digamos assim, de ser explicado, que quer dizer o quê? Que o comportamento de y variou, a variação do comportamento de y se deve em 99,54% devido à variação de x, tá? O coeficiente de determinação vai dizer quanto a equação matemática está conseguindo responder, está conseguindo predizer. O restante vai ser o quê? Algo que não foi considerado na análise ou até mesmo erro, tá? Eu fiz também o cálculo desses dados, o coeficiente de correlação, ele apresenta uma alta correlação de 0,9977, tá? E a probabilidade da variância desses dados, se deverem ao acaso, foi de 0,0003, tá? O que corresponde a 0,03%. Então, eu tenho a probabilidade muito baixa dessa análise de regressão que eu fiz aqui ser devido ao acaso,
tá? Embutido o erro. Existem diversos tipos de análise de regressão. A análise de regressão linear, a análise de regressão logística e a de riscos proporcionais de Cox. Nessa videoaula a gente vai ver os dois tipos de análise de regressão linear, tá? Simples e a múltipla. Então, como eu falei, a regressão linear, ela vai estabelecer matematicamente a variação de um dado em função de outro. Aqui a gente tem a variação de altura em função da idade, tá? Esse dado aqui, esse gráfico foi de um artigo que a fonte já vai estar no próximo slide. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma regressão linear simples, que só tem uma variável. Então, a altura está variando em função da idade, tá? Quando é múltipla, é quando eu considero mais de um fator. Então, uma regressão linear simples é quando eu estou medindo uma variável dependente em função de uma independente, tá? Eu só tenho uma variável independente, como está aqui. Esse gráfico aqui, então, para exemplificar, esses dados foram dados fictícios que eu estipulei no Excel para calcular, então, a altura que a minha variável é dependente em função da idade. A gente sabe que à medida que as crianças crescem, vão completando anos, aumenta-se a altura. Eu peguei esse intervalo antes da estabilização, tá? A regressão linear simples, ela vai ser dada por essa equação matemática aqui. Y, que é a variável dependente, vai ser igual um fator que multiplica a variável independente x mais a o intercepto da curva. O B, ele corresponde à inclinação da reta, tá? Quanto que y aumenta em função de x. Aqui a gente verificou pela equação que foi determinada que a inclinação da reta é de 0,0817, tá? Então, à medida que a gente tem o aumento de x, esse aumento para y é de 0,0817. E aqui a gente tem a interceptação da reta, que é o valor que y apresentaria quando x fosse zero. Se a gente se prolongasse aqui essa reta, a gente ia chegar bem aqui, ó. A gente prolongasse na mesma tendência, né? Os dados começaram a computar a partir de 1 ano de idade. Mas se a gente tivesse o dado aqui em função de zero, a altura, o valor de y, a altura da criança seria de 0,49, 0,5, meio metro, né? Porque aqui é dado em metros. Esses dados apresentaram um coeficiente de correlação de 0,9 e eu esqueci de colocar aqui, mas o dado ele apresenta significância. Bem, já a regressão linear múltipla, ela vai considerar então vários fatores contribuindo para o aumento ou a diminuição da variável dependente y, tá? Então, ela vai ter como objetivo estabelecer a influência de mais de uma variável independente, que são os fatores aqui ABC, sobre a independente y. E ela vai ser dada por essa seguinte fórmula matemática, que A continua sendo a interceptação da reta e B, C e D são os fatores que estão sendo avaliados, considerados em função de x, ok? Nesse artigo aqui, intitulado Modelo de Regressão Linear Misto para Dados Longitudinais, uma aplicação na análise de dados antropométricos desbalanceados, de Fausto e colaboradores, publicado em 2008. Aqui a gente tem o link da fonte para quem quiser ler o artigo. Ele verificou, então, a altura em função da idade. Essa representação gráfica aqui, nós temos, então, duas curvas, uma para meninas e outra para meninos, e caracterizam uma regressão linear simples, porque eu tenho a altura variando apenas em função da idade, tá? Mas nesse artigo, o autor ele quis saber outros fatores além da idade
influenciando a altura de jovens, tá? Ele publicou, então, essa tabela aqui, que seria da sua análise de regressão. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é a probabilidade do erro, a probabilidade do que está sendo afirmada pela análise estatística se dar devido ao acaso, tá? Quando eu estou falando de regressão linear múltipla, a gente tem o intercepto e tem vários fatores, então a gente tem que avaliar a probabilidade de cada um dos fatores, tá? Nessa tabela tem aqui o intercepto, o valor do intercepto é 48,90 e a probabilidade da ocorrência do erro é de 0,01%, tá? Porque é sempre multiplicando por 100 esses valores aqui, quando você quer apresentar em porcentagem. O fator sexo, o valor a contribuição do sexo foi de 1,55 e também foi significativo, então ele deve ser considerado na equação. Quando não é significativo, a gente não considera na equação, na regressão linear múltipla. Ele separou em grupos, então teve um efeito negativo aqui, menos 2,52 do grupo, e aqui o valor da probabilidade. E a contribuição de idade, tem duas contribuições de idade com valores de 2,97 e menos 0,08. Então, pelo que ele obteve, todos os fatores, né, que ele avaliou foram significativos, então isso tem que ser levado em consideração. Então, a gente vai ter que a equação é y, a idade das crianças, vai ser igual o intercepto 48,9 mais 1,55 vezes o fator A, menos 2,52 fator B, mais 2,97 fator C e menos 0,08 fator D, tá? Então, eu não tenho só uma variável independente, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 variáveis dependentes. Então, essencialmente é isso, a diferença entre a regressão, de uma forma geral. Ela tenta estabelecer um modelo matemático. O que é um modelo matemático? A equação, que vai predizer, a partir desses dados depois publicados, eu posso calcular, estimar idades em função das variações de sexo, grupo e os fatores idades, aqui que ele utilizou 2 fatores idade, tá? Então, sempre uma regressão vai ser um modelo matemático que tem a finalidade de descrever o efeito de variáveis independentes sobre a variável dependente, tá? Quando eu tenho apenas uma variável independente, a regressão linear é simples. E quando eu tenho mais de uma variável independente, vai ser uma regressão linear múltipla.